Na verdade, eu queria começar a aula contando um pouco da história da Cochlear. Não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que é uma história super interessante e queria compartilhar com vocês como tudo começou. E tudo começou em 1940. Essa criança que está aqui é o professor Clark, ele tinha 5 anos de idade. E nessa época ele já falava para a professora dele que o sonho dele era consertar orelhas. E isso daí aconteceu porque o pai dele, que é esse senhor que está aqui do lado de óculos, tinha uma perda auditiva, ele era farmacêutico e tinha uma dificuldade enorme de se comunicar com o filho, né, com o Clark e com os clientes dele, e por isso que ele, desde pequenininho, o Clark já queria resolver o problema do pai e já falava lá para as professoras dele que o sonho era consertar as orelhas. E aí, em 1967, ele se formou como médico e começou a procurar alguma forma de resolver e de reabilitar as pessoas com perdas auditivas profundas. Nessa época, ele era considerado maluco, as pessoas achavam que ele que tinha uma ideia muito absurda, né? Imagina, em 67, ele queria restaurar um sentido perdido, e ele era considerado realmente um cientista maluco, né? Pouco tempo depois, né, 10 anos depois, na verdade, ele estudou bastante, ficou procurando ideias, e ele conta, hoje em dia, o professor Clark está vivo ainda, e ele conta que ele estava de férias lá na Austrália, na praia, e ele viu um caracol, né, desses que tem na areia, e pensou, colocou uma grama lá dentro do caracol e pensou, por que não substituir as células ciliadas da cóclea, que é um caracol também, por alguma coisa, no caso de pessoas que já não têm as células ciliadas ou que as células estão em pouca quantidade. E foi daí que surgiu a ideia do implante coclear, né? Ele já tinha estudado e já tinha pensado em várias tecnologias e várias formas de restaurar a audição, e foi em 78 que ele fez a primeira cirurgia de implante coclear. O primeiro paciente, a cobaia dele, foi esse senhor que vocês estão vendo aí, ele chamava Rod Saunders. Ele teve um acidente automobilístico, perdeu a audição pelo impacto, né, pelo traumatismo, e ele disse para o professor Clark que ele queria ser a cobaia dele, e ele fez a cirurgia. Os resultados foram muito bons, para aquela época foram realmente espetaculares. O Rod conseguia entender, discriminar alguns sons, e ele, inclusive, conseguia escutar música. Ele falou que o hino nacional era super fácil de identificar, e ele conseguiu, imagina, em 78, uma pessoa com uma perda profunda, conseguir discriminar sons ou músicas, foi algo espetacular, né? O Rod, ele foi acompanhado pelo professor Clark ao longo de toda a vida dele com o implante coclear. Ele faleceu e doou os ossos temporais para estudo, então, se vocês quiserem, não sei se vocês conhecem, mas tem um livro do professor Clark que ele conta toda essa história, e também uma publicação contando a história inteira do Rod, inclusive como ficou, né, o osso temporal, e também como a estimulação elétrica, o que ela pode causar naquela época, né, com aqueles modelos de eletrodos, como que era o depois, né, depois do uso. E aí, depois desse resultado espetacular, essa pessoa, o Paul Traynor, ele era um investidor, e ele se interessou muito pela ideia, e ele acabou comprando, investindo no implante coclear do professor Clark. Ele, na época, investiu 4 milhões de dólares australianos, e foi aí que surgiu o implante núcleos e a Cochlear, com esse investimento e essa fusão, na verdade. O professor Clark continuou sendo, obviamente, parte de tudo isso, mas já virou uma empresa maior, e muito investimento em pesquisa foi feito a partir de 1981. E hoje em dia, essa é a nossa empresa, então os números cresceram muito, obviamente. Hoje a gente tem mais de 600 mil pessoas implantadas com dispositivos, tanto os implantes cocleares como os acústicos. Nós estamos presentes em mais de 180 países
diretamente como Cochlear, ou também com distribuidores, como acontece aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem um distribuidor que vende nossos produtos e faz todo o pós-venda, né? Nós temos 6 fábricas pelo mundo. Então, a gente tem uma fábrica na Austrália, uma em Sydney, uma em Melbourne. A gente tem uma fábrica na China, que foi recém-inaugurada. Temos uma fábrica também na Suécia, nos Estados Unidos. São mais de 4 mil funcionários em todo o mundo. Temos uma parceria com mais de 100 clínicas que fazem estudos com os nossos produtos. E eu acho que esse número aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, é o mais importante. É o investimento que a Cochlear faz anualmente em pesquisa e desenvolvimento. São mais de 180 milhões de dólares australianos investidos em pesquisa. Grande parte do dinheiro que a gente recebe, né, da receita anual, é convertida em pesquisa e desenvolvimento. A Cochlear é líder nessa área, líder de mercado, mas é líder em tecnologia também, porque a gente investe muito em novos produtos. Então, constantemente tem engenheiros aí investindo em muitas coisas, né? A gente quer que os pacientes escutem cada vez melhor, uma qualidade melhor, e tem muita coisa sendo estudada, de eletrodos com drug delivery, eletrodos que talvez preservem mais a audição, né? Que isso já é algo bem atual, mas ainda mais, né? Tentar fazer a maior número de canais, de eletrodos, mas ao mesmo tempo preservar as estruturas da cóclea. O totalmente implantável, que também é algo que está sendo bastante estudado, e toda a parte de processamento de sinal, né, dos microfones, e os implantes também de orelha média, os ativos de condução óssea, tudo isso, cada vez vocês vão ver mais e mais novidades, né? E a gente costuma falar que é muito impressionante o mercado que a gente tem, né? A gente tem um número de pacientes ou candidatos a esses implantes gigantesco. A gente só conseguiu cobrir até agora 5% da quantidade de pacientes que existem pelo mundo que seriam candidatos a esses dispositivos. Então, vocês que trabalham nessa área, vocês têm muito ainda para fazer, muito para conhecer, vai ter muita coisa nova que vai chegar. Então, eu acho que é realmente uma profissão do futuro, porque paciente tem de monte, principalmente aqui no Brasil, e vocês estão na área certa, porque cada vez vai ficar mais interessante e mais legal trabalhar com isso, satisfatório, né, de você ver os pacientes ouvindo cada vez melhor. E aí, essa aqui é um pouco da nossa história nos implantes. Então, depois que o Rod foi operado e a Cochlear comprou toda essa tecnologia, o primeiro implante comercial, né, já com registro regulatório, foi em 85, que foi esse Núcleus 22 que vocês estão vendo aqui. E aí, de 85 para cá, muita coisa mudou, né, os implantes ficaram mais fininhos, eles ficaram mais confiáveis, né, a confiabilidade foi melhorando, a compatibilidade com ressonância magnética também, que era algo que era super necessário, muitas coisas do chip do implante foram melhorando para que ele fique mais rápido, consuma menos bateria. Aqui em cima são os nossos processadores, então também muita coisa mudou, né? Eles eram grandes aqui no começo, esteticamente muito feios, não tinham muita qualidade, o processamento de sinal era bem simples, né? E muita coisa foi melhorando e mudando com todo esse investimento que eu falei para vocês, até chegar ao que é o Canso 2 e o Núcleo 7, né? Hoje em dia, os pacientes com perda profunda conseguem ter uma comunicação direta com o iPhone, com o Android, podem usar um mini mic que tem uma distância de 30 metros e conseguir ouvir a professora, bateria recarregável e o próprio tamanho, né? É uma diferença brutal do que era lá em 82. E a parte aqui embaixo, que é a parte talvez mais importante, que são os eletrodos, né? A gente, ao longo desses 40 anos de história, a gente aprendeu muito, né? Com os resultados dos pacientes, com os testes, com o feedback dos cirurgiões, e a gente foi entendendo o que é melhor, né? Um eletrodo mais apertadinho, mais próximo do modíolo, mais fino, mais curto, mais longo. Todas essas discussões, elas existem constantemente, mas a gente foi aprendendo muito, vendo os resultados dos nossos pacientes, e os eletrodos, acho que são uma das partes mais, a parte mais importante, porque
a ideia é que ele fique para sempre lá na cóclea do paciente e que a estimulação e o posicionamento do eletrodo seja o melhor possível, né? E hoje em dia a gente tem esses 3 aqui no mercado, o Freedom e os implantes Profile. E o cirurgião, né, vocês, médicos, dependendo da técnica cirúrgica, dependendo do resíduo auditivo do paciente, de como está a cóclea do paciente, né, a estrutura, que vão escolher entre eletrodos retos ou eletrodos perimodulares. A gente tem 3 opções, né, um eletrodo que está aqui no meio, que é o eletrodo reto, o eletrodo perimodiolar com estilete, que é esse aqui, e o eletrodo perimodiolar mais fino, que é o slim modiolar. Todos eles têm técnicas cirúrgicas parecidas, mas cada um tem a sua característica. Mas o mais importante aqui, né, e é o tema da aula de hoje, é que muitos feedbacks que a gente tinha é que o momento da inserção é um momento que o médico fica, né, não vê nada, não sabe se está lá no lugar certo ou não, né? Obviamente eles seguem todas as guias que a gente fala, mas é um momento que não dá para saber o que está acontecendo lá dentro da cóclea se a gente não tiver algum equipamento que ajude ao longo desse processo. E é por isso que, além de investir esses 180 milhões de dólares anuais nos implantes, nos eletrodos, nos acústicos, nos processadores, a Cochlear também sempre investiu no monitoramento intraoperatório, né, para que o cirurgião entenda o que está acontecendo, o audiologista possa ter uma resposta do que realmente está acontecendo lá dentro, para que a gente se sinta mais confortável e também, às vezes, não precise de exames de imagem, né, que a gente sabe que, às vezes, são caros e que também podem trazer algum dano para os pacientes se a gente pensar na exposição que isso gera. Então, a historinha por trás do que eu vou apresentar para vocês hoje, que é o Smart Nave, começa também em 1985, que foi o primeiro implante que eu contei para vocês. Então, nessa época, quando a gente fez a primeira cirurgia de implante de forma comercial, os implantes, eles não tinham a capacidade de mandar informação e receber informação, que é o que a gente chama de telemetria, né? Então, o cirurgião, ele ficava... o cirurgião e o audiologista, né? Não dava para saber se os eletrodos estavam íntegros, se tinha algum eletrodo em curto-circuito, circuito aberto, não dava para saber se tinha resposta neural, e tudo era muito na base da resposta do paciente. A gente observava o que o paciente falava, se tinha algum incômodo ou não, e se a gente quisesse fazer alguma coisa mais objetiva, aí era necessário fazer um BER elétrico ou um teste de integridade mesmo. Mas logo isso mudou em 97, quando a Cochlear lançou o Núcleus 24. Então, nesse momento, a gente já veio com a capacidade de ter telemetria, então já era possível mandar informação e receber informação. E com isso, já dava para saber se os eletrodos estavam íntegros, se tinha algum eletrodo em curto ou em circuito aberto, né? O que dá uma sensação de alívio, né? Que os eletrodos estão todos bem dentro da cóclea. E a telemetria de resposta neural. Então, a partir desse momento, a gente podia mandar informação elétrica, estimular os eletrodos e ver se o nervo auditivo respondia, se tinha um potencial eletricamente evocado. E isso também dá uma sensação de que tudo está certo, porque se tem resposta neural, quer dizer que o eletrodo está, pelo menos, né, na cóclea. Pode ser que não esteja na escala correta, mas está dentro da cóclea, né? Impedâncias normais não quer dizer que o eletrodo está bem colocado, quer dizer que o eletrodo está íntegro, mas ele pode estar no canal semicircular, por exemplo, né? Então, o conjunto que a gente gosta de ver é telemetria de resposta neural positiva, porque isso quer dizer que está estimulando o nervo auditivo, e as impedâncias normais. Mas, óbvio, que tem casos que não tem resposta neural por outros motivos, né? E aí, nessa época, a gente ia, assim, para o centro cirúrgico, né? Esse computador gigantesco, esse processador enorme, né? E aí, a gente colocava num saquinho estéreo e fazia os testes. A gente aprendeu muito do Núcleus 24, aprendeu quais parâmetros eram os que normalmente davam a resposta neural, e aí foi por isso que, quando a gente lançou o Freedom, a gente lançou a telemetria de resposta neural automática. Então, com isso... ficou muito mais fácil para o audiologista que faz o teste, porque os parâmetros
90% da população tem resposta com a AutoNRT, então não precisa fazer muita coisa, além de apertar alguns botões, e em 5 minutos a gente consegue fazer uma varredura dos eletrodos e ver a resposta neural. E também a gente conseguiu deixar muito mais fácil, né, uma interface bem pequenininha, que é esse pod aqui, e o processador, então ficou mais simples de ir para o intraoperatório, sem, né, aquela foto que eu mostrei anterior, que era cheia de fios e computadores antigos. Com o lançamento da AutoNRT, que ficou tudo mais fácil, a Cochlear conseguiu, em 2014, lançar um controle remoto, que também facilitou muito e inovou muito dentro do centro cirúrgico, porque a gente começou a trabalhar de forma wireless, né? Não precisava mais da interface. O controle remoto, ele faz a AutoNRT e as impedâncias, e o processador ficava na cabeça do paciente, e de forma wireless, o audiologista ou qualquer pessoa que pudesse ajudar o cirurgião podia fazer essas medidas de impedâncias para saber se os eletrodos estavam bem, e a telemetria de resposta neural automática, que, como eu falei para vocês, na maioria dos casos, quando não tem problema de nervo auditivo, não é uma malformação, uma meningite, na maioria dos casos, ela funciona para os pacientes. E aí, há pouco tempo, em 2019, a gente lançou outro monitoramento intraoperatório muito importante, que se chama transimpedâncias. Então, as transimpedâncias, elas são uma variação das medidas de impedância, mas o que elas vão dar para o cirurgião, a informação que elas trazem, é se teve alguma dobra ao longo da inserção. As dobras dos eletrodos, elas podem acontecer em eletrodos retos, em eletrodos perimodiolares, não está sujeito só aos perimodiolares, mas a mais conhecida é aquela que todo mundo fala de tip fold-over, né, que é a dobra da pontinha, e muita gente fala que acontece mais com os perimodiolares, mas acontece com todos os eletrodos, pode dobrar a base, pode dobrar o meio, e o importante é a gente diagnosticar isso antes de fechar o paciente, né, e por isso que a Cochlear, ela teve um trabalho e muitos estudos para provar que a transimpedância, ela é um diagnóstico que ajuda muito e não é necessário fazer um raio-x ou nada para comprovar. Então, o que a gente faz nessa medida é basicamente uma medida de impedâncias, e quando a gente estimula um eletrodo, ele gera uma voltagem no eletrodo vizinho, porque ele está muito próximo, né? Uma onda de calor, e por isso que fica vermelhinho aí, como vocês estão vendo. O eletrodo 22, quando ele é estimulado, ele não gera nenhum estímulo lá no eletrodo 1, porque eles estão muito longe, né? Então, isso seria um resultado de uma transimpedância normal, e aqui a foto do eletrodo que não está dobrado. Quando o eletrodo dobra, que aconteceu aqui, por exemplo, o eletrodo da ponta, que é o 22, ele ficou próximo do 15, que está aqui, né? E aí, quando eu estimulo 1, gera uma onda de calor aqui no 15, que eu não gostaria de ver, né? E isso nos mostra que o eletrodo teve uma dobra. A gente tem publicações importantes que confirmaram e validaram o uso da transimpedância, e a partir daí a gente começou a utilizar a transimpedância de uma forma clínica, e não só de pesquisa, e aí eu vou mostrar para vocês que ela agora, hoje em dia, ela migrou para a nossa nova ferramenta, que é o SmartNav. Então, dito tudo isso e contando toda a história que eu queria contar para vocês, eu chego no momento do tema da aula, que é o SmartNav. O SmartNav é um aplicativo que mora dentro de um iPad, né? Esse aqui é um iPad de última geração, porque ele tem um Bluetooth que alcança até 10 metros de distância, e ele se comunica com esse processador aqui, que é um processador intraoperatório. Ele só é utilizado para cirurgia, por isso que ele é amarelinho assim, e aí o cirurgião vai poder fazer várias medidas com o SmartNav, que eu vou mostrar para vocês. Ele é compatível com todos os nossos implantes que eu mostrei para vocês lá no comecinho, que estão hoje em dia sendo comercializados aqui no Brasil e em todos os países. Então, desde o Freedom até o Profile e o Profile Plus, com todos os eletrodos, né? Independente do modelo do eletrodo, o SmartNav é compatível. E aí, o que a gente tem de grande diferencial nessa nova ferramenta é que a gente faz medidas a tempo real.
Então, o cirurgião, ele vai fazer diagnósticos a tempo real, que é durante a inserção, ele vai fazer um diagnóstico pós-inserção, para saber como ficou posicionado o eletrodo, e depois os outros testes que a gente já está super acostumado a fazer, que eu já contei lá no começo, que são as verificações das impedâncias e a telemetria de resposta neural. O que mudou agora é um pouquinho a ordem das coisas, né? Então, antigamente, antes do Smart Nav existir, o cirurgião colocava o eletrodo, colocava tudo, e aí o audiologista ou quem estiver fazendo o suporte da cirurgia é que ia fazer os testes, né? Agora, a gente tem que mudar um pouquinho a ordem das coisas, porque não é depois da inserção, é ao longo da inserção que o Smart Nav começa a funcionar e que o audiologista e a pessoa que estiver dando suporte para o cirurgião precisam estar posicionados. Então, aquele processador que eu mostrei para vocês é colocado e o MP2 e o MP1, né, o receptor, eles têm que estar já posicionados, e aí, na hora da inserção, é que a gente começa a fazer as medidas que o Smart Nav proporciona. Então, existe uma diferença entre eletrodos, né? Os eletrodos perimodulares, o Slim modular e o Contour Advance, eles fazem esses testes que estão aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, a NRT, as impedâncias, a verificação de localização, né? A detecção do tipo foldover e a velocidade de inserção. E os eletrodos retos, a gente consegue fazer os mesmos testes, mas a gente também tem um adicional, que a gente consegue saber qual foi a profundidade de inserção angular. E aí eu vou mostrar para vocês como isso é feito e qual é o benefício disso, né? Por que é importante ter esses novos dados que o Smart Nav traz. Então, o primeiro deles é a profundidade de inserção. Então, como eu falei para vocês, ela é só medida em eletrodos retos. É necessário fazer uma inserção pela janela redonda. Eu acho que eletrodo reto, e a maioria das cirurgias é feita pela janela redonda, né? Eu acho que é a forma mais fácil, se ela estiver lá bonita e fácil de encontrar, né? Do que uma cocleostomia. Ai, tô ouvindo barulho. E se vocês quiserem ter uma informação um pouquinho mais precisa dessa informação, a gente orienta a fazer uma medida prévia do tamanho da cóclea. Então, quanto mais a gente tiver de informação do tamanho da cóclea, mais precisa vai ser a informação que vocês vão ter ao longo da inserção ou no final da inserção. Mas não precisa fazer essa medida. Se vocês não tiverem esse dado, a cóclea orienta no Smart Nav, eu vou mostrar para vocês, uma média da população, e aí vocês utilizam essa média da população. Por que é importante saber a profundidade de inserção? Isso acho que todo mundo sabe o porquê, né? Os eletrodos que vão muito lá para profundos, eles podem, e eles têm muito mais chances de translocação de escala. A gente sabe que a cóclea, ela é uma espiral e ela vai ficando cada vez mais apertadinha, né? E lá em cima ela é bem mais apertada do que na base. Isso, se o eletrodo for muito longo, ele pode ter essa translocação de escala ou pode realmente danificar as estruturas da cóclea, que é uma coisa que a gente não quer. Fora isso, as cócleas variam de tamanho, né? E isso é só um exemplo, né? Na verdade, é um exemplo bem exagerado. Mas se a gente for pensar no eletrodo reto, e a gente pensar, bom, eu já sei que ele tem 20, 25 milímetros, né? Para que eu preciso saber quanto que eu fui lá dentro? Na verdade, ele tem 20, 25 milímetros reto, né? E aí, na hora que ele entra na cóclea, dependendo do tamanho da cóclea, ele vai alcançar um ângulo de inserção, né? Aqui é muito exagerado, mas o mesmo eletrodo numa cóclea pequena chega até aqui e numa cóclea grande chega até aqui. As variações de tamanho da cóclea eu já falei para vocês, então seria ideal, primeiro, medir essa cóclea para depois fazer o teste, e se vocês vão conseguir um dado muito mais fidedigno, mas se vocês não tiverem, a Cochlear fez um estudo, e a gente utilizou esses 6 estudos que estão aqui, que fizeram essa distância entre o modíolo e a janela, e fizeram uma média da população, né? Então, na hora que vocês estão com o Smart Nav, se vocês não têm o dado desse paciente que vocês estão operando, é só colocar a opção da média da população e vai funcionar super bem. Vocês vão ter uma ideia de quanto foi a profundidade de inserção para esse caso. É uma medida a tempo real, então, como eu falei para vocês, na hora que o cirurgião começa a colocar o eletrodo,
é quando a gente começa a dar a informação no Smart Nave, e existe, obviamente, um delay, né, entre o que está acontecendo no aplicativo e o que está acontecendo lá na vida real, mas é uma coisa mínima, né, a taxa é de 4 vezes por segundo, então a gente tem um delay de 250 milissegundos, que é nada, e praticamente o que vocês vão ver no Smart Nave é o que está acontecendo mesmo a tempo real. E aí, só para quem perguntar, a gente só tem essa medida nos eletrodos retos mesmo, nos eletrodos perimodulares, a gente não já tem uma técnica cirúrgica feita para que o eletrodo, na hora que tira o estilete ou tira no slim modular a camisa que ele tem, ele já enrola, né? Então, não existe como a gente colocar mais para dentro, mais para fora. Ele já enrola no modíolo e ele não tem essa... Se a gente pôr mais para dentro das marquinhas brancas, o eletrodo vai deixar de ser perimodular e vai virar de parede lateral. Então, a nossa orientação e o uso dessa profundidade de inserção é realmente para os eletrodos retos, porque se vocês olharem se não foi a profundidade que vocês queriam, vocês podem ir um pouquinho mais para frente. Nos perimodulares isso não vai acontecer. O outro teste a tempo real é a velocidade de inserção. Então, a velocidade de inserção também ela é bem conhecida de todo mundo, porque sempre a gente fala que quanto mais lento e mais precisa a inserção, maior é a chance da gente preservar as estruturas da cóclea, né? Na literatura, o que se fala é que seria um eletrodo por segundo, né? E se a gente pensar que é só contar, parece fácil, mas, na verdade, na hora da cirurgia não é assim que funciona, eu acho que imagino que todo mundo saiba disso. Então, o Smart Nav, na verdade, ele vai ajudar o cirurgião a melhorar a técnica cirúrgica dele, ele vai ter isso tudo dentro do aplicativo e ele vai olhar lá como é que foi a cirurgia. Se ele ficou aqui nos pontinhos, não sei se vocês estão vendo aqui na minha flechinha, é porque ele se manteve constante e com um eletrodo por segundo. Aqui, esses picos, a gente não gosta de ver, porque é quando deu uma acelerada, né? E aí, vocês fazendo várias vezes e se monitorando, através da pessoa que está com o aplicativo, ou depois observando e analisando as cirurgias, é uma curva de aprendizado, e eu acho que o Smart Nav tem esse valor para que todo mundo fique cada vez melhor e aperfeiçoe a sua técnica cirúrgica. Depois dos testes a tempo real, das medidas a tempo real, a gente vai para a revisão de colocação. Então, a revisão de colocação são as transimpedâncias que eu contei para vocês lá atrás. Ele vai fazer uma leitura de como foi e vai contar para vocês se está tudo verde, se está tudo ok, ou se existiu alguma dobra dos eletrodos. Aqui é um exemplo de uma dobra, né? Então, o 18 está bem pertinho do 22, não gostamos de ver isso, e isso é um dos benefícios que a gente tem, principalmente no eletrodo slim modular. Então, ele é o eletrodo perimodular, mas ele pode ser rebobinado e pode voltar a ser insertado. Então, se der esse problema, se aparecer essa falha na inserção, dobrou e pode acontecer, não é algo que acontece o tempo todo, mas pode acontecer, esse é o benefício que o slim modular tem. Se for um eletrodo reto, mesma coisa, né? Então, dobrou, volta para trás e inserta de novo e faz todo o teste de novo para observar se a inserção foi feliz ou se aconteceu alguma dobra de novo. E aí, por último, terminando a confirmação do posicionamento, a gente vai fazer os testes tradicionais, que são as impedâncias e a auto-NRT. O que mudou no Smart Nav é que a visualização é muito maior do que a do controle remoto, né? Então, fica muito mais fácil de ver, mais bonito de ver, porque é o tamanho do iPad. E é mais rápido, né? A gente melhorou o nosso algoritmo na telemetria de resposta neural, ficou mais rápido de fazer por conta da inteligência que a gente foi adquirindo com base de dados, né? Então, é tudo a inteligência artificial e tudo que a gente vai aprendendo com o número de pacientes que a gente tem. Então, hoje em dia, a telemetria de resposta neural no Smart Nav ficou mais rápida, se a gente comparar com os outros, o Custom Sound que a gente fazia antigamente. O que mudou é que agora a gente faz mais testes, né? Então, a gente
demora mais no centro cirúrgico, o audiologista vai ter uma função um pouco maior no centro cirúrgico, porque tem mais testes para fazer, mas os que já são conhecidos, como a impedância e a telemetria de resposta neural, ficaram realmente mais rápidos. Eu vou passar para vocês essa aula, vou passar para o Dr. Faiez. Aqui a gente tem um link que vocês podem acessar como um demo. Então, vocês vão ter o demo do SmartNav para brincar, para ver, simplesmente para quem ainda não utilizou, para conhecer, para ver como é que é. Pode utilizar em qualquer, não precisa ser num aplicativo, num iPad, pode ser num computador, ou no celular, eu não sei se funciona, mas no computador funciona para vocês brincarem um pouco. E antes de passar um vídeo de uma cirurgia, queria falar um pouco do futuro de tudo isso, né? Então, essa é a versão 1 do SmartNav, ela ainda está como se fosse um lançamento controlado na América Latina, e o Dr. Faiez faz parte desse lançamento controlado, né? Então, Brasília já é um centro que vem utilizando o SmartNav, e a ideia não, no final do ano a gente lança uma versão nova, uma versão comercial, e aí sim, mais centros vão ter acesso a essa tecnologia, e ele vai ter, além de tudo isso que eu falei, a gente vai somar ao SmartNav o reflexo elétrico, que é um dado importante para os audiologistas, principalmente. Então, ao longo da cirurgia, o cirurgião pode fazer o teste e pode observar visualmente se no estímulo elétrico existe um reflexo elétrico, o reflexo estapediano, e o audiologista vai marcar isso no SmartNav e vai ajudar depois para a programação. E a telemetria de resposta neural, ela também vai ser inserida no SmartNav da segunda geração. Telemetria de resposta neural avançada, ela é útil para casos que já falei aqui hoje, na verdade, se é um nervo auditivo de muita privação, uma má formação, uma meningite, em alguns casos, a auto-NRT não funciona e precisa mudar alguns parâmetros. Então, na nossa próxima geração do SmartNav, a gente vai somar a telemetria de resposta neural avançada junto com o reflexo elétrico. E o futuro de tudo isso, assim, o que a gente pensa mais para frente, né, e que a Cochlear, com aqueles 180 milhões de dólares que eu falei para vocês, investe e pensa, tentar, enfim, nas próximas atualizações do SmartNav, trazer mais informações de posicionamento. Então, posicionamento de eletrodo. A gente está pesquisando, através das transimpedâncias também, informações que o cirurgião possa saber se o eletrodo está colocado na escala correta, que isso é algo que, às vezes, está na escala vestibular e o paciente tem resposta neural, tem as impedâncias boas, né? E não dá para ver direito no raio-x em qual escala foi posicionado. Então, isso é algo que a gente está pesquisando e a gente vai trazer logo mais. E a proximidade modiolar, né? Quão próximo do modíolo o eletrodo ficou. Então, isso é uma outra possibilidade que as transimpedâncias provavelmente vão trazer para a gente está estudando, e aí seria numa etapa 3, no lançamento 3 do SmartNav, trazer essas informações também, e, obviamente, cada vez mais deixar o cirurgião 100% seguro de como foi a inserção, né, e não precisar de nenhum exame de imagem, nada, simplesmente com essa informação do SmartNav, poder terminar a cirurgia e se sentir muito tranquilo de que tudo deu certo. Tudo isso, proximamente, nos próximos passos, serão enviados para uma nuvem, né? Então, a ideia é que o cirurgião faça a cirurgia com o SmartNav e esse dado já vá para uma nuvem de acesso do próprio hospital, né? Para também ser fácil para os audiologistas e para todo mundo poder ter essa informação dentro do que a gente chama de My Cochlear Professional, né? Que é um site da própria clínica, mas com os pacientes, com os dados do paciente usuário de implante da Cochlear. Então, para terminar, queria mostrar esse vídeo aqui. Não sei se dá para ver, doutor Faiez. Estamos vendo e ouvindo, Valéria. Dá para ver, sim. 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135 grados, 180 grados, 225 grados, 270 grados, 315 grados, 360 grados.
o vídeo era para mostrar para vocês que, ao longo da inserção de um eletrodo reto, aquela história da profundidade de inserção, vocês conseguem ouvir, né? Estava em espanhol porque isso foi feito na Colômbia, mas obviamente o Smart Nav tem em todos os idiomas e quando vocês usarem, ele vai estar em português. E aí vocês conseguem ir ouvindo qual é a profundidade de inserção que vocês estão colocando. E de verdade, pensar que alguns anos atrás a gente não tinha nem telemetria de resposta neural para passar para isso, para uma voz falando para vocês aonde vocês estão insertando, é realmente um salto gigante, e de lá para cá não foram muitos anos, e eu acho que só vai melhorar e só vai ficar cada vez melhor todo o monitoramento intraoperatório para o implante coclear. E esse é o futuro é totalmente, digamos, remoto e totalmente digitalizado, como vocês podem ver. A parte de cirurgia, eu já mostrei para vocês, que é o Smart Nav. A gente está trabalhando bastante no que é o cuidado da clínica, então, é o que eu contei para vocês. As clínicas vão ter um MyCochlear Professional para poder acessar todos os dados dos seus pacientes da nuvem, não importa onde vocês fizerem os testes. E a questão de fazer as programações e o check-up dos pacientes de forma remota também. A pandemia acelerou esses processos, a gente já tinha tudo isso muito dentro das nossos objetivos, mas, obviamente, a pandemia e estar em casa exigiu que a gente acelerasse esses processos, né? E hoje em dia a gente já está quase lançando o que seria o Remote Check, você poder fazer os testes em casa, né? Saber se você está ouvindo bem, se as impedâncias estão boas, como está a sua audição, mandar tudo isso, de novo, através dessa nuvem, para que o audiologista verifique dentro do MyCochlear Professional, e a mesma coisa a programação à distância. A programação à distância também vai dar um salto muito importante, e os audiologistas podem estar na casa deles e os pacientes na casa deles, e através do aplicativo e junto com o Custom Sound Pro, eles vão poder programar os pacientes sem a necessidade de locomoção, de nada, e obviamente pagando por isso, mas, né, sem o custo do paciente de ter que se transportar, o risco, às vezes, né, de um idoso sair de casa e ir para a clínica. Então, esse é o nosso futuro, muito a curto prazo, logo mais todo mundo vai estar realmente muito conectado, e isso é só um passo de tudo que vem pela frente. E era isso, doutor Faes, não falei bem rápido, mas não sei se tem perguntas. Foi excelente, Valéria. Não foi rápido, não, foi excelente, foi muito bom. Eu queria, antes de passar para a discussão com os alunos da pós-graduação, te agradecer pela oportunidade de ter você aqui conosco no nosso programa de pós-graduação, participando das nossas atividades científicas, e dizer que eu sei o quanto a sua agenda é apertada, o quanto você tem eventos aí na América Latina inteira, e ter separado essa noite para a gente, eu vou ficar sempre muito agradecido. Imagina, doutor Faes, é um prazer. E eu adorei sua aula, eu achei tão bacana a parte da história, aqueles seus primeiros slides falando da história. É difícil a gente assistir aquilo, ver aquilo, sobre a história do professor Graham Clark, né? Desde aquele início do desenvolvimento do implante coclear, até em 1978, ele conseguiu um cara tão desprendido e corajoso quanto ele, de falar assim, não, pode ser em mim, pode testar em mim, e fazer isso acontecer, né? Muito bacana, e saber que esse osso temporal do Rod Saunders está à disposição para análise, para estudos. Eu que sou um apaixonado pela otopatologia, meu doutorado foi dentro de um banco de ossos temporais lá na Harvard University, estudando pós-operatório dos primeiros pacientes submetidos ao implante coclear. Então, assim, eu achei tão bacana, muito legal a sua aula, trazendo a história, depois você veio trazer para a gente como tudo começou,
desde a importância da telemetria, agora com o advento do Smart Nave, a possibilidade de você fazer tudo isso em tempo real, usando um dispositivo simples, prático, pequeno, leve, e é o que a gente tem usado em todas as semanas dos nossos centros cirúrgicos. Esse sábado mesmo a gente vai ter mais um CI 622 para a gente operar, e a gente vai estar usando Smart Nave. Eu achei muito bacana e realmente eu creio que futuro é isso mesmo, é essa possibilidade da gente ter, por exemplo, como o Report Check, a possibilidade de você, lá em São Paulo, a gente aqui em Brasília, poder ajudar o paciente e o terapeuta a tantos quilômetros de distância. Muito bacana a ideia do My Cochlear Professional, para a gente poder permitir que as clínicas avancem, talvez no futuro usar uma nuvem de dados e interligar dados de pacientes com centros menos experientes, com os mais experientes, e a gente poder contar com a ajuda de terapeutas, não só do grupo, da Cochlear, mas de outros centros também. Então, ou seja, unindo forças em prol do paciente, né? E o Custom Sound Pro também, ideia excelente. E é isso, eu queria te agradecer. Eu esperava isso mesmo, que a aula fosse excelente, você muito didática, sempre muito... uma professora sempre excelente. Então, agora vamos para as perguntas. Ó, a primeira pergunta, Valério, é da Carolina Cardoso, da nossa supervisora lá do Centro de Implante Coclear. Ela fala assim, ó, adorei. Obrigada, Valéria. Parabéns pela aula. Adorei as novidades. Aí ela primeiro elogia e depois chega exigindo. Fala assim, ó, quero o reflexo elétrico para ajudar os nossos autistas na programação. E isso sem outro dispositivo, só pelo iPad e o processador, sem incomodar o paciente. Seria um sonho. Essa é a ideia. É fazer o reflexo elétrico na cirurgia. Vai exigir um pouco da paciência do cirurgião, porque a gente vai fazer o estímulo e tem que ser visual, né? E aí a gente já vai marcar lá no Smart Nave a resposta. O reflexo elétrico é ótimo, porque a partir do momento que a gente tem essa resposta, ela não vai mudar para o resto da vida. É onde o paciente tem desconforto. Né? E se a gente tem isso, principalmente para um autista que não consegue responder bem, ou que tem, né, é o limite da onde a gente pode chegar na estimulação. Então, é um dado super importante, um dado que ajuda muito os audiologistas. Não é todo paciente que tem, talvez, né, os neuropatas, às vezes tem casos que não tem um reflexo, mas é um dado super bom. E a ideia é essa, é que no próximo, em dezembro, a gente lance já com o reflexo elétrico. Olha, dezembro. Que bom. Essa é a ideia. Que legal. E, ó, mais um elogio à Fernanda, nossa supervisora também do Centro de Implante Coclear do Instituto, falando obrigada, Valéria, mais uma vez, pela brilhante aula. Aí, vários outros elogios. E, pessoal, fiquem à vontade. É só desbloquear o áudio e perguntar diretamente para a palestrante. A gente tem que aproveitar a oportunidade dela aqui. Fiquem à vontade. Todo mundo pode perguntar direto. Ó, Daniele, tem alguma pergunta, Daniele? Oi, doutor Paes. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pergunta. Na verdade, as dúvidas que eu tinha, né, sobre a importância de cada uma das medições, né, a questão da angulação e da velocidade de inserção, foi muito bem esclarecido durante a apresentação da Valéria. Eu até agradeci, né, porque foi realmente assim esclarecedor. Agora a gente pode usar, né, eu no caso, assistir lá na hora da cirurgia, entender exatamente a importância de cada uma dessas medidas. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Valéria, eu vou te apresentar a Daniele. Daniele é minha aluna de mestrado e ela é fellow do nosso programa de implante coclear. Ótimo. Prazer. Prazer, Valéria. Uma honra.
E mais alguma pergunta, pessoal? Ingrid, alguma pergunta? Carol, Fernanda, pessoal? Fernando, Thaís, Alice, Raíssa, alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. Natália, Lucas? Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, o pessoal está com vergonha, viu, Valéria? Mas, assim, são muitos elogios, tá? E, então, ó... Doutor Faez. Oi, Carol. Oi, Valéria. Carol, tudo bem? Oi, Carol, tudo? E você? Uma coisa legal que quando a gente começou a usar o Smart Nave, a gente ainda não viu associado, assim, com certeza já deve ter, de repente, esses artigos para a gente estar pensando assim, o paciente que tem preservação da frequência grave, quantos graus que vai a inserção? Claro que tem a variação, né, anatômica da cóclea de cada paciente, mas já tem várias pesquisas disso, assim, então melhor percepção de fala com tanto de angulação. Eu lembro que a Márcia falou para a gente um pouquinho o que era o melhor, quantos graus seria, o que tem de pesquisa agora, assim, do que está trazendo melhor percepção de fala e seriam quantos graus? O que a gente costuma falar são os 420, né, que é a zona auditiva, né, seria o objetivo de alcançar com o eletrodo reto e é o que normalmente vai com o perimodular. O resíduo auditivo, acho que a discussão hoje em dia está tão grande no Combine, né, Dr. Ramos falou bastante disso. Ultimamente, o que a gente tem visto, e todas as publicações que estão saindo, é que a gente pode preservar a audição, mas ela não dura. O resíduo auditivo, em 2, 3 anos, ele desaparece. E ele não é funcional. Eu acho que isso é uma coisa que também está mudando muito, também desses anos todos dentro da área. Já se falou tanto de eletrodo curto, né? Tinha uns eletrodos super curtinhos. Vamos colocar esse aí. No final, esse eletrodo curtinho, aí só da estimulação elétrica para o dia todo, e aí tinha que tirar o eletrodo para colocar outro, né? E hoje em dia, o que se mostrou é que o resíduo auditivo, em 2 anos, ele desaparece. O que é importante? Preservar as estruturas da cóclea, deixar a inserção mais atraumática possível para que tudo fique preservado e que o paciente, né, mantenha aquela estrutura sem destruir tudo lá. Então, acho que é isso, a velocidade de inserção, tentar usar o eletrodo mais fino possível, tudo isso para preservar mais as estruturas, não tanto o resíduo auditivo. Mas a angulação é isso, isso, 420, 450 é o que se diz na literatura que é o ideal, né? Obrigada, Valéria. Não, obrigada a você, cara. É isso. De fato, Valéria, no passado, eu me lembro que os implantes eletroacústicos, os implantes híbridos, eram assim vistos com uma grande esperança, de fato, porque a gente via aqueles casos de pacientes com preservação do grave, 250, 500, lá em cima, e isso é muito valioso. A gente sabe que isso é muito valioso. Só que 2 coisas muito importantes. Primeiro, a própria história natural da surdez usualmente é progressiva. Sim. Então, assim, naturalmente, independente da agressão de ter um eletrodo contornando a cóclea, estimulando ela eletricamente, aleatório a isso, naturalmente, a história natural da perda auditiva é que ela seja progressiva. Ou seja, naturalmente vai perdendo. E segundo que, lógico, aí você quando introduz um eletrodo, por mais delicado que ele seja, e preservando a estrutura coclear, ele acaba gerando alterações homeostáticas, né, na cóclea que a médio prazo, não digo a curto, mas a médio prazo você também faz com que você perca aquele vestígio auditivo. Então, assim, eu acho realmente sempre achei que a estratégia de você
usar eletrodos curtos para depois trocar a agressão dos dois procedimentos, enquanto você pensar assim, não, eu vou fazer uma cirurgia extremamente atraumática, usando eletrodos delicados, finos, e fazer a cirurgia o mais atraumática possível, melhor. Que aí, no futuro, é muito provável a anatomia sendo preservada e o paciente com as vias auditivas sendo estimuladas, você poder tentar estimular isso com uma futura tecnologia, né? Células-tronco, Sim. o órgão-alvo sendo Até preservado. a história do drug delivery também, essa semana saiu um artigo do Dilela, que estava lá no Combine também. Ele faz um monitoramento das impedâncias com o uso da dexamethasona, e realmente melhora, abaixa, tal, mas depois de, sei lá, 6 meses, volta tudo, a fibrose acontece tudo. Então, o drug delivery vai ser legal, mas ele também vai ter um tempo de duração, né? E depois o implante vai ficar lá o resto da vida, né? Então é bem discutível toda essa história. É legal preservar, tudo bem, mas eu acho que o mais importante é a gente deixar o eletrodo bem posicionado, né? No lugar certo, estimulando focado, né? De uma forma focada, na rampa certa, para que o paciente tenha o melhor resultado possível, né? Com o mínimo de trauma possível. Eu achei muito bacana a aula do professor Manuel Manrique, acho que ele falou sobre isso. No passado, há 40 anos atrás, como praticamente todos os cirurgiões faziam a inserção através de cocleostomia. E agora, praticamente 100% dos cirurgiões fazem via janela. E o quanto isso permitiu preservação do órgão-alvo, né? Então, esse é uma discussão válida, sadia, a gente tem que estar sempre revisitando esse tópico aí, né? Sim, para a gente também, porque o nosso eletrodo perimodular, o Contour, era feito para ser insertado por cocleostomia, né? E aí, quando a gente aprendeu e viu que os cirurgiões, não, eu quero pela janela, aí a gente fez o Slim modular, que dá para fazer pela cocleostomia e pela janela, e todo mundo faz pela janela mesmo. Então, é um aprendizado mútuo, né? Tem muito ainda para aprender, mas é disso, dos cirurgiões para a gente e a gente para os cirurgiões, né? É isso aí. Então, se não temos mais nenhuma pergunta, a gente conclui nossa reunião científica de hoje e agradecendo mais uma vez nossa palestrante da noite, professora Valéria Oyanguri. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, viu? Boa noite a todos. O prazer foi todo nosso. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.